Eu sou Jefferson Messias, editor dos portais de notícias cliquenews.net.br e daynews.com.br. Muito obrigado por estar conosco aqui neste canal. Voto impresso. Esse é o tema de hoje. Chamou-me a atenção uma abordagem feita pelo jornalista Daniel Garlas para a BBC News Brasil sobre a possibilidade de, na Câmara dos Deputados, darem o pontapé inicial sobre esse polêmico assunto. Essa semana deve ser decisiva para um dos projetos mais defendidos pelo presidente Jair Bolsonaro e de grande repercussão na política brasileira: a mudança nas urnas eletrônicas que passariam a imprimir em papel os votos computados. Esses comprovantes em papel seriam então colocados em uma urna separada. A PEC do voto impresso deve ser aprovada na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, local que avalia se a matéria é constitucional ou não. No entanto, acredita-se que Bolsonaro perderia a disputa para implantar o voto impresso como queria. E a derrota seria política. 11 partidos, incluindo diversas siglas do Centrão, aliado do presidente, já avisaram que não aprovariam uma PEC caso ela fosse para votação na Câmara e no Senado. Com isso, os bolsonaristas não teriam os 308 votos necessários para mudar as urnas eletrônicas e a questão sequer deve chegar aos plenários do Congresso. Se confirmada a derrota de Bolsonaro, significa que o Brasil seguirá em 2022 com a urna eletrônica funcionando exatamente nos moldes das últimas eleições. Caso isso aconteça, mesmo perdendo essa batalha, Bolsonaro seguirá com sua estratégia de deslegitimar a eleição de 2022, caso seja derrotado nas urnas, com o argumento de que faltaria transparência no sistema eleitoral brasileiro. Vale lembrar que ele construiu essa narrativa e grande parte de seus eleitores acreditam nisso. Caso perca a eleição, o discurso justificativo já está pronto e poderemos ter aqui no Brasil a repetição do ocorrido nos Estados Unidos com a eleição de Joe Biden sobre o Donald Trump. Em vídeo publicado na sua conta do Twitter, na quinta-feira, dia 1º de julho, Bolsonaro afirma que está antecipando a problemas no ano que vem. Como está aí, a fraude está escancarada, fraude completa, afirmando que tiraram o Lula da cadeia, tornaram elegível para ele ser presidente na fraude. Isso não vai acontecer, fechou Bolsonaro. Se for com voto impresso, ele, Bolsonaro, deverá ficar pedindo recontagens indefinidamente. Foi o que aconteceu nos Estados Unidos com o George Bush e o Al Gore, até o Gore desistir em nome da democracia americana, isso no ano de 2000. E se for pelo voto eletrônico, como você sabe, não tem como ficar pedindo recontagem sempre, pois seria uma bobagem, porque a máquina daria o mesmo resultado. Então ele vai partir para desqualificar o sistema, dizendo que é fraudado. Mas qual é o indício disso? O voto eletrônico foi instituído no Brasil há mais de 2 décadas e propiciou a alternância no poder em diversos espectros, nacionais, estaduais e municipais. Se houvesse fraude, como os adversários seriam beneficiados? Essa é a pergunta. Por outro lado, vale lembrar que em política tudo é possível. Certa vez, o ex-ministro Pedro Malan afirmou que no Brasil até o passado é incerto. Imagine então o futuro. Prova disso é que, conforme o Centro de Documentação da Câmara dos Deputados, em 2002, o presidente Fernando Henrique Cardoso sancionou a Lei 10.408, que, ao alterar alguns parágrafos do artigo 59 da Lei 9.504 de 1997, instituiu ali a obrigatoriedade da impressão do voto para a conferência do eleitor. Mas como o Brasil é a terra das leis não cumpridas, vamos novamente debater a mesmice. E então, você é a favor
ou contra a impressão do voto pela urna eletrônica. Se gostou desse artigo, interaja conosco, comente, deixe o seu joinha, compartilhe com amigos e se inscreva no canal para receber notificações de atualizações. Grande abraço.